A crise continua e Bovespa volta a cair. Hoje a Bolsa Brasileira está caindo 12% enquanto eu estou gravando isso. Ainda tem mais uma meia horinha para fechar, então não sei exatamente como é que vai fechar. E vamos continuar acompanhando o que está acontecendo nessa história toda, qual que é o dado mais importante que a gente deveria estar olhando agora. E responder uma pergunta também de o que o Brasil poderia fazer agora. Né, tem essa coisa de, mas vamos gastar com investimentos, o Estado tem que entrar fazendo... E depois tem as reformas do Guedes e tudo mais, e eu acho que eu vou te surpreender um pouquinho nessa posição. Mas vamos lá. Eu já tô cobrindo essa história dessa crise já tem um tempo bem razoável aí. A gente tá avisando... A gente tá falando isso há muito tempo. E o engraçado é que assim, a galera tá fazendo o espantalho de... como se eu ou toda a galera de escola austríaca estivesse falando assim, a bolsa vai cair amanhã. Exato. Se você for ver os nossos vídeos, é isso que a gente tá falando. O que a gente falou o tempo todo? O que toda a escola austríaca falou o tempo todo? A situação da economia era extremamente frágil. Toda essa palhaçada feita por bancos centrais nos mais de 10 anos recentes de juros zero ou negativo ou muito baixo, armaram uma puta bolha que era completamente insustentável. E enquanto você tá imprimindo, beleza, a bolha vai subindo, tá bom? Não quer dizer que ela vai estourar amanhã, pode ser que ela continue subindo, a bolha pode ir muito longe antes de alguma coisa acontecer. Agora, quando um choque vier, o negócio não vai aguentar. E teve vários choques. Teve várias coisas que racharam a armadura nesses últimos 2 anos. Teve a explosão de fevereiro de 2018, crashzão de Natal de 2018. Teve o quase derretimento do mercado de crédito em setembro de 2019. Então assim, já tinha fragilidades nessa armadura. E agora veio o choquezão e capotou essa coisa. É meio que a gente avisou que ia acontecer, eu tô cobrindo isso há algum tempo, agora tem um vídeo de anteontem, né, de eu explicando todo o mecanismo que aconteceu, passando por bolsas, o problema de bancos dentro disso, você pode ver aquele vídeo. E se você tá interessado também na perspectiva de escola austríaca em cima disso tudo, eu fiz um vídeo ontem sobre como investir com a escola austríaca, né, porque a gente falou disso por tanto tempo, descreveu o mecanismo foi lá e estourou, né, avisamos. Então, muita gente deve estar curiosa para entender isso, você pode ver o vídeo lá. E a gente também está montando algumas coisas ao redor disso, então se você quiser saber mais conteúdo sobre como investir com a escola austríaca, tem um formulário lá na descrição, você pode entrar lá. Fora isso, as 2 coisas que eu sempre tenho que pedir, deixa o seu like e se inscreve aí no canal, isso aí ajuda a gente bastante, especialmente agora, né, cara? Eu tenho uma empresa muito estranha, cara. O Ideias Radicais é um negócio, tipo... Quanto mais o Brasil se ferra, ou o mundo se ferra, mais eu saio ganhando. E daí eu pareço babaca da história, tipo, Mas nesse momento um monte de gente tá vindo aqui, então tem uns likes e tem uns inscritos entrando no canal, ajuda a ranquear nossos vídeos melhores, ajuda a gente a espalhar as ideias. E segundo, a gente lançou um novo sistema de apoio ao canal que é dentro do Sparkle. O Sparkle é uma rede social que toda vez que a gente posta alguma coisa você recebe uma notificação, quer dizer, uma rede social inovadora que de fato entrega o conteúdo que você quer ver. Isso não acontece mais com YouTube, Twitter, Facebook, Instagram ou basicamente qualquer coisa. E a gente coloca várias coisas lá, você consegue acompanhar os nossos artigos, tem uma comunidade só que ela te notifica quando os nossos vídeos são postados, e dentro do Clube Radical a gente quase todo dia coloca um resumão do dia, resumando notícias, links, várias coisas que seria útil para você ler. Então são as coisas que são pauta do dia, e a gente gosta de trazer também coisas que não estão, mas que a gente acha que seria legal você ler também. Te põe lá também como recomendação de leitura, você pode assinar o link, vai estar lá na descrição, é 10 pila mensal. Mas voltando, né, à situação da crise, qual que é a coisa que mais deveria ser preocupante agora? Bolsas caindo? Não, deixa eu ver aqui os dados. Quanto é que bolsas estão caindo agora enquanto eu tô gravando? Dow Jones caindo 6%, SP500 caindo 5%, Small Cap caindo 6,7%, Bovespa caindo 12%. É isso que deveria te assustar? Deveria assustar, mas não é a coisa que mais deveria te assustar. Deveria te assustar quais são os componentes internos que estão caindo, quais bancos, se os bancos estão caindo mais ou não, não é? Ok, isso deveria te assustar um pouco mais. Agora, o que deveria te assustar um pouco mais mesmo, né? O que deveria ser a coisa para você se preocupar é o que de fato estoura com tudo. Porque embora coisas estejam caindo, bolsas estejam caindo violentamente aí, ainda não é o estourão total. Já é uma crise, como eu falei no meu vídeo passado sobre isso. Agora o debate é qual é o tamanho da crise. Agora o que de fato joga tudo para longe do brejo é quando o mercado de crédito trava. É quando o dinheiro para de fluir. Porque coisas caindo, ok, tem gente vendendo, tem gente comprando, né? Para todo vendedor vai ter que ter um comprador. Então ainda tem gente interessada em comprar, ainda tem coisas operando e tudo mais. O pau come quando o que acontece é algum banco quebra, alguma coisa estoura e não tem mais dinheiro rolando. Então quando alguém tenta encontrar dinheiro, não acha. E aí complica, porque daí ele tem que começar a chamar coisa. Bom, então todo mundo que deve me paga.
E aí ele tem que começar a liquidar, aí ele tem que começar a reter crédito, aí ele tem que começar a segurar tudo, e aí você tem o desabão. É por isso que um bom marcador do desabão mesmo, da crise de 2007 e 2008, é a quebra do Lehman Brothers, que é um banco quebrou. Até lá você tinha, bom, bolsas estão caindo, tá tudo feio. Mas todo mundo tá se mexendo pra lá, ninguém morreu ainda. Quando morreu o primeiro, a galera falou, agora nós temos um problema real oficial seríssimo. Agora a conversa de crise não é mais se o nível dela é se ela é grave ou gravíssima. Agora esse virou o debate. A gente não teve isso ainda, mas o indicativo tá vindo, ok? E como que você consegue ver isso? Qual que é um dos lugares mais simples de você ver isso? É ver dentro do Banco Central de Nova York as operações de repo, que é o quê? Uma instituição bancária tem um título de dívida lá, pode ser um título de dívida do governo americano ou uma Mortgage Backed Security, MBS, que é uma hipoteca, ok? Ele fala, bom, isso aqui é um recebível que eu tenho, então isso aqui tem um valor, eu empresto isso para o Banco Central e o Banco Central me dá dinheiro. E eu consigo esse dinheiro e eu consigo operar aqui. Quando que você corre para o Banco Central? Quando você está desesperado. Então o fato de que tem gente correndo mostra que existe um desespero. A questão é qual é o tamanho. E aí o que acontece também é que tem a tecnicalidade de qual que é a duração dessa operação. Pode ser um dia, pode ser 14 dias, pode ser 30 dias. Na verdade, pode ser qualquer coisa que você quiser. Pode ser 5 minutos se você quiser. Eu não sei quem faria isso, mas nada obriga a ser um dia, ou 9, ou 16, ou enfim. O fato é que eles fazem 14 dias e 30 dias, né? Operação de mês. E pelo volume delas, você consegue saber quanta gente está desesperada. E especialmente você consegue também saber pelo volume que o Banco Central está oferecendo. Porque o que ele faz é falar, é um máximo. Olha, hoje eu tenho 30 bi na mão aqui. Vem pedindo aqui, a galera pede, eu vou ver quem que eu acho mais importante aqui, quem que tá pagando melhor e tal, que é quem tá mais precisando, né? Passa para eles e o resto vai ter que esperar. Então qual que é o teto que ele colocou? Se ele coloca um teto baixo, é porque a leitura deles é que não tá precisando muito, também a gente não pode deixar o pessoal se folgar. E também, de novo, o Banco Central tem contato com o banco o tempo todo, então os caras sabem onde pôr o negócio, né, genericamente falando, que sabem que vai ser a demanda ali. É só eles perguntarem quanto que você vai me pedir amanhã mesmo, só para eu saber. É uma ligação trivial para eles fazerem. O limite do Banco Central subiu recentemente para 100 bi, anteontem subiu de 100 para 150 bi, e alguns minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo, subiu de 150 bi para 175 bi diários. Então eles sabem que vai vir essa demanda. Tanto que quando eles subiram de 100 para 150 bi, o dia seguinte, eu falei isso no meu vídeo de anteontem, falei, presta atenção na operação de Ripple, quanto vai vir. O dia seguinte veio 123 bi, mais outra operação que eles fazem, porque essa é de um dia. Eles têm outra que é de 14 dias, que tinha um teto de 45 bi, foi 93 solicitados. Então foram entregues 45 e o resto ficou esperando, foi depois para a operação do dia, né, porque os horários são diferentes, é meia hora depois, né, então você fica esperando nessa, vai no outro. Então você tem 123 mais 45, 168 bi sendo injetados na economia num dia só. Essa de 14 dias significa que a gente desfaz a operação 14 dias depois. De um dia significa que a gente desfaz um dia, porque não é uma venda, é uma emprestada, né? Depois a gente destroca, certo? O que aconteceu? Hoje a operação era só de um dia, não tinha essa de 14 dias. Hoje a operação era só de um dia, veio 132 bi. Então os caras subiram para 150 sabendo que ia precisar. O fato de que os caras subiram para 175 confessa que muito provavelmente eles bateram o telefone pra todo mundo e falaram, cara, o que vai ter de pidão na fila amanhã vai ser de quebrar recorde, velho. Sobe esse teto aí, porque se estourar vai ficar ruim, então sobe, porque daí a gente aceita todo mundo. Porque se estourar a gente pode ter um problema. É grave. Os valores estão subindo, é grave, e não só o Banco Central subiu a operação diária de 150 para 175, ele também recentemente subiu essa operação de 14 dias, era de 20 bi, subiu para 45, e hoje também anunciou que vai colocar 3 operações mensais de 50 bi cada, totalizando 150 bi no mês. Então, se você pegar 10, 12 dias atrás, quanto que o Banco Central estava injetando, ele estava na operação diária ali entre 30 e 50 bi, e na operação quinzenal 20 bi cada uma. Então, né, tem 2 semanas, né, injeta então a cada 2 semanas roda, você tem 2 no total no mês, né, já que é quinzenal. Então 20 cada uma, 40 bi no mês. Então no total ele estava injetando aí 70 a 90 bi por mês no sistema bancário para o negócio não capotar. Em 10 dias ele saiu de 70 a 90 bi para 415 agora.
E, de novo, esse é o Banco Central que tem o telefone para ligar pros caras e saber quanto que os caras vão pedir. O fato de que eles estão subindo o volume nisso confessa que a coisa está feia. Confessa que eles sabem que vai ter essa necessidade de financiamento, ou ao redor disso, esse mês. Cara, isso aí, com o dólar quase a 5, obrigado, Paulo Guedes, é quase 2 trilhões de reais, bicho. É ao redor, né? Porque 415, eu não tô com um saco pra fazer essa conta agora, mas é em torno de 2 trilhões de reais. Mano, o PIB Brasil é o quê? 7 tri? Eles estão injetando 2/7 do PIB em um mês. Você não pode olhar pra isso e falar assim, não, o sistema bancário tá bem. Ah, por favor. Então assim, isso é grave. Isso é o que a gente tem que olhar. Porque o dia que isso aqui estourar e algum banco quebrar, aí a gente tem um problema. E aí tudo começa a capotar. Porque daí o quanto a bolsa caiu, subiu, se torna irrelevante. Porque daí você tem empresas quebrando que causa quebra de empresas e aí a gente foi para um estágio mais avançado do problema. O que pode dar um problema na eleição, né? Porque uma capotada dessa não ajuda a reeleição do Trump e o que pode realmente detonar com esse mundo por umas boas décadas aí os democratas entrarem no poder. Mas isso é outro papo. Encerrando isso, vamos para o Brasil. Porque a pergunta, o que o Brasil pode fazer agora? Reformas? Gasto estatal para estimular a economia? Porque sempre que você tem esses pancadão, surge a galera do desenvolvimentismo, vamos estimular a economia. Ah, o governo deveria gastar agora para estimular a economia, gerar investimento, gerar empregos, gerar um monte de coisa e fazer o negócio girar para evitar a crise. Tem um problema aí, que é a pergunta que você pode fazer para qualquer desenvolvimentista, qualquer keynesiano, qualquer um. Você faz uma pergunta simples, vai quebrar todo o argumento do cara, que é: mas da onde vai vir o dinheiro? É simples. Porque quando você argumenta isso, parece que o governo tem uma porrada de dinheiro num cofre e fala assim, ah, não, eu vou, tipo, de patinhas, vou ficar pulando lá da grana. Não, primeiro que ele tem um puta rombo no cofre. Se tem alguma coisa no cofre do governo brasileiro, já é um buraco negro composto de várias coisas que é a estrutura institucional brasileira, que fica sugando a grana de todo mundo. Então eu já não tenho isso pra começo de conversa. Mas segundo, tá, então ele vai gastar. Vai vir do quê? Imposto? Não, não vai, porque vai subir imposto, você vai tirar dinheiro da economia pra botar de volta na economia. Não, não vai funcionar. E não é isso que eles argumentam. Você fala, não, vamos fazer gasto de déficit mesmo. Entra no déficit, tira o teto de gastos, estoura de gastar, dane-se, ninguém liga. Roda um déficit gigantesco aí, gera investimento, gera emprego, bota alguém pra cavar buraco e outro pra tapar o buraco, dane-se, e vai também desenvolver empresa de pá. Vamos lá. Ok. Só tem um problema. Da onde vai vir esse dinheiro de dívida? Porque quando você empresta, quando o governo vai lá e empresta dinheiro, ele não empresta assim do nada, não é o banco imobiliário que você escreve um dinheirinho lá e joga. Se fosse isso, ainda teria o problema da inflação, mas não é esse o caso. O ponto é, ele vai emprestar de alguém. Quem? Quem tem dinheiro para emprestar. E quem tem dinheiro para emprestar, vai emprestar onde o rendimento é melhor. Se o governo, de repente, começa a emprestar uma puta trolha de grana, o que acontece? O crédito que existe na economia vai para o Estado. E daí as empresas que precisam desse crédito para continuar rodando, os investimentos que precisam desse dinheiro para continuar rodando, vão fazer o quê? Então é a mesma coisa, no fim das contas, que você falar, vamos subir imposto para tirar dinheiro da economia e pôr de volta na economia e daí vai gerar emprego. É a mesma coisa. Não é nem assim, quem vai pagar a dívida depois. Não é. É hoje. Da onde vai vir esse dinheiro? Vai vir de credores hoje. Ah, mas é que pode vir de credores internacionais. Mas mesmo assim eles podiam vir para investir em outras coisas aqui. Vai ser distorcido, vai tudo para a mão do Estado. Então, como você falasse assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó, a gente tem uma crise, ok? Então, o que a gente deveria fazer é reduzir o acesso que o setor privado tem ao crédito, reduzir o quanto crédito eles conseguem acessar, para pôr isso na mão do governo, e daí o governo vai gerar mais empregos e desenvolvimento do que o setor privado faria. E aí, claro, a gente tem que entrar depois no argumento de como é que a gente vai pagar esse negócio. Ah, você vai usar uma puta dívida gigantesca. Tá bom, quem que vai pagar isso? Meu filho, meu neto? Eu? E com que juro? Porque uma coisa é os investidores fugirem para títulos de dívida tipo da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, país sério, assim. Esses títulos vão, de fato, ter uma queda de juros. Agora, eles vão fugir do quê? Eles vão fugir do Brasilstão. Aí você fala, o Brasil tá capotando, aqui tá numa puta crise, então sabe o que você deveria fazer agora? Me emprestar. Vai ser meio difícil você convencer um investidor. Já tava difícil convencer investidor internacional a vir pra cá pra comer de conversa. Você fala, não, é que agora a gente tá em crise, então agora realmente... Qual que é o juro que você vai ter que pagar nisso? Quanto que você vai distorcer a economia?
Então, assim, isso não é solução. É a pergunta que quebra qualquer keynesiano, qualquer desenvolvimentista. Da onde vai vir o dinheiro? Vai vir do setor privado. Vai vir da economia. Tá a mesma maluquice você pegar um balde, pular no mar e ficar falando, eu vou encher o mar de mar. É maluquice. Não funciona. Ok? Agora, qual que é outra alternativa? Que é uma narrativa que está sendo colocada aí. Ah, mas então tem que aprovar as reformas do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Tem várias reformas no Congresso, aí precisa passar todas elas. E desceu uma notinha hoje pro Legislativo, falando, não, nessa situação de crise vamos aprovar as reformas, e lista um monte de reforma lá. É como se você me perguntasse, assim, eu gosto de fazer essas analogias porque eu sou muito fã de UFC. Você tem uma luta lá, e um dos lutadores apanhou pra caramba. Ele já tá mal, já tá com o nariz meio quebrado, já tá com aquele hematoma que você olha e fala, meu Deus, isso aí vai criar vida, o que tá acontecendo aqui? Já tá olhando e falando, tá difícil. Pode ser que ele dá um chutão no outro cara? Pode ser. Mas eu tô duvidando, ok? Aí o que acontece? O cara começa a dar uns soquinhos ali, você fala, pode ser que ele volte. De repente ele leva uma bicuda daquela que o protetor sai voando. A cara do cara gira, o corpo dele gira e ele tá caindo no chão. E aí você me pergunta, Rafael, nesse momento, entre ele estar caindo no chão e a cabeça dele chicotear no chão e o outro cara vir batendo, que técnica que ele pode usar pra virar essa luta? Nenhuma. Ele perdeu e acabou. Então assim, tem que aprovar reformas do Guedes. Agora. É sério, agora. Gente, assim, eu não tô dizendo que vai ser inútil. Não vai ser inútil. Eu não tô dizendo que eu sou contra essas reformas. Não sou. A questão é, agora. Agora. Você não vai virar o jogo agora. Às vezes você se ferrou e acabou. E essa é a situação que eu creio que a gente tá agora. Se de fato você tiver uma crise no mundo aí, o Brasil teve algumas reforminhas. Teve a reforma da Previdência, que era pro Brasil não falir, que era o que eu tava falando durante a reforma da Previdência inteira. Teve uma mini reforma trabalhista aí que ajudou. Teve a MP da Liberdade Econômica. Então, assim, de 0 a 10, do trabalho que a gente teve, que tinha que fazer, a gente fez, assim, entre 1 e 1.2. Eu tô aberto ao debate sobre essa margem. Mas o grosso não foi feito. Não foi. Cara, vamos lá. Paulo Guedes falava, 2 semanas depois da aprovação da reforma da Previdência, vai estar a reforma tributária protocolada. Cadê? Foi aprovado no Congresso. Que era a promessa dele, que era o prazo dele. Cadê a tributária? Cadê a administrativa? Passou toda a listinha lá de reformas que tem que aprovar. O que não tinha lá? Tributária e administrativa. Cadê essas propostas? Gente, eu tô falando há muito tempo. Que a proposta de reforma tributária traduz o código tributário da Estônia e protocola. Você vai copiar o melhor sistema tributário do mundo, aliás, o menos pior sistema tributário do mundo, e instalar. E você vai ter o segundo menos pior sistema tributário do mundo, porque como o Brasil é maior, vai ter mais estados, vai ter mais legislação. Então, embora você tenha um sistema muito maneiro, ele ainda vai ser o segundo melhor, segundo menos pior, porque o menos pior é o da Estônia. Ok? Gente, não tem gente o suficiente dentro do Ministério da Economia para fazer isso? A reforma administrativa tá pronta. Cadê ela? Quer dizer, supostamente. Cadê? Quer dizer, vamos passar a reforma agora. Desde o impeachment até aqui, se você acompanhar todos os vídeos que eu falo sobre isso, quem aí é inscrito no canal há 3, 4 anos sabe, desde o impeachment a gente teve uma janela de reformas, a gente teve uma oportunidade de se espertar. Essa oportunidade foi perdida. Mas Rafael, foi culpa do Bolsonaro. Cara, de novo, foi culpa de todo mundo numa posição de poder, desde que um português desceu no Brasil e um índio falou, rapaz, me passa um machado ali que eu vou ter que acertar uns vagabundos aqui. A culpa começa lá, ok? A gente não tá jogando jogo de culpa aqui. Você tá falando o fato de que a gente perdeu a janela de fazer essas reformas. E agora o Brasil está numa posição muito frágil. Podia estar pior, ok? Podia não ter reforma da Previdência, já teria falido, mas enfim. O Brasil está numa posição muito frágil e vai perder muito agora. Não é à toa que hoje a Bolsa brasileira está caindo muito desproporcionalmente mais do que as bolsas do resto do mundo. Nós perdemos uma janela, ponto final. Tem que aprovar essas reformas? Tem que. Vai resolver? Não. Não vai. Pode ser que reduza o capote do Brasil um capote de intensidade de 0 a 10. Pode ser que reduza de 9 para 8.5. Ok? Pode ser. Mas você ainda vai cair de cabeça no chão e vai ter alguém te socando lá. Esse é o fato. Então, assim, o que está em discussão agora é você olhar para frente.
Aceita que dói menos, vai ter um capote. Qual é o tamanho e a intensidade dele? Não está mais na mão do governo brasileiro. Eu já falei isso no vídeo de anteontem. Agora o Brasil é plateia. O Brasil não é mais protagonista. O Brasil agora é plateia. Vai ter que ver o que acontece. O que a gente pode fazer é implementar uma força de reformas muito grande, de maneiras que, conforme esse choque acontece e passa, o Brasil consegue se recuperar muito mais rapidamente do que os outros países, e por causa disso atrai muito mais investimentos, né, porque você saiu correndo na frente, e aí consegue se recuperar. A gente vai tomar essa oportunidade? Bom, vamos ver. A essa altura eu não sei dizer. Mas é isso que deveria estar em discussão agora. O quão rápido o Brasil vai se recuperar de uma porradona dessas. Porque agora a porradona veio. O soco já bateu, o cara tá caindo, ele vai apagar. A questão é, você vai voltar pra próxima luta. Aprendeu? Aprendeu a luta melhor? Aprendeu a manter a guarda certinho? Aprendeu a se defender melhorzinho? Não. Ou sim, ou vai chegar... Certo? Toda derrota é uma oportunidade de aprender alguma coisa. O Brasil agora vai ter que não perder essa oportunidade de aprender alguma coisa e de instalar suas reformas. Mas não é sério, não é crível achar que vai vir uma reforma tributária uau e vai ser aprovada e vai salvar o Brasil dessa crise. Gente, a reforma tributária hoje que está no Congresso tem 10 anos de transição. A reforma administrativa que está sendo proposta, o que está vazando por aí, é que ela é para quem vai entrar. É para quem vai entrar no serviço público. Isso não lida com amanhã, isso não lida com o mês que vem, isso não lida com semana que vem, isso não lida com 2021. Ah, mas tem reformas pontuais aí, tem novos marcos, tem várias coisas. Tem, e todas elas são muito legais e afetam coisas pequenas. Agora o fato é, a gente se atrasou, a gente perdeu o bonde. Então o que tem que fazer agora? Correr com esse bonde para ver o que a gente vai fazer depois desse porradão. Tem que correr com reformas, tem que adiantar isso, tem que entregar a reforma tributária e administrativa, tem que ser muito mais ousado nelas, porque as reformas estão vindo muito tímidas. Isso não é culpa só do executivo, tem culpa do legislativo também, que é aquela bagunça desgraçada, tem culpa de um monte de gente que divulga ideias. Eu tenho culpa nisso, eu acho que eu podia ter feito mais coisa para divulgar mais liberdade, ter virado a cabeça das pessoas mais na direção de liberdade, não sei, eu fico pensando que mais que eu podia ter feito, não sei. O que eu podia eu fiz, mas enfim... Mas o fato é que essas reformas estão tímidas, elas não têm a força que é necessária, porque o Brasil é hoje um dos piores países do mundo para investir, então se a gente melhorar muito, a gente vira assim medíocre, o que não é o suficiente. A gente precisa mirar, tá ali no top 10, ou não é sério, né, bicho? Enfim, vamos acompanhar o que está acontecendo aí. Para finalizar, eu devia ter colocado isso no começo, mas enfim, esse vídeo não é dica de investimento, não invista baseando só nesse vídeo, não tome decisões de investimento só baseado nesse vídeo. Enfim, links vão estar na descrição de todas as coisas que eu citei ao longo do vídeo aqui. Por esse vídeo é isso, tchau, tchau.